Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelenski Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Eu fiquei pensando num lugar assim bem filosófico, né, sobre paternalismo. A gente está falando assim várias vezes aqui no Ladeira dessa questão do patriarcado, mas para a gente que é um país de estrutura colonial, essa relação com as ausências, né, dos provedores cria um trauma paternalista que essas figuras que encarnam, né, essas dos dois lados, né, uma figura paternalista vão despertando paixões, afetos estarrecedores e aí tá tudo muito passional. Não tem argumento de lógica, assim, é muito difícil ter conversas lógicas e conversas que levem para um lugar de participação. Porque a política, a gente já teve, né, um episódio com a Ana, fiquei pensando que a gente poderia trazer talvez ela de novo, porque ela é muito lúcida nessas falas. Ou ver com quem ela conversa também, né? A Ana, imagina o encontro da Ana e com a Samira, por exemplo. Super, super. E com a Katiuska. A política tem esse lugar da participação. Agora, num dos espaços lá que eu trabalho, a gente formou um conselho de sociedade civil. Porque os equipamentos públicos é isso, eles podem, devem ter as comissões, os conselhos, e aí as pessoas têm que participar. Pergunta se as pessoas participam. Não participam, e aí não tem reunião. Aqui mesmo em São Bernardo também, estão montando as setoriais do segmento cultural. Aí eu comecei a estar com uma galera, vamos fazer uma setorial de dança. Ah, mas eu não posso, eu não tenho horário, eu também não tenho, sabe? E aí a mobilização coletiva não acontece e a gente não se autonomiza e aí fica paternalista. Aí fica querendo que o Estado, que o governo, que não sei quem resolva os problemas quando a gente não se organiza para nós mesmos resolvermos. E aí eu falei, caramba, como que a gente avança, né, nesse buraco? Não confronta o problema cara a cara, né? E muito estrutural, né? Muito estrutural, porque aí a gente vai entendendo que são tantas faltas que vai aguerrindo a gente para esse lugar de cuidar do que é meu, cuidar da minha própria vida, então o que é meu em primeiro lugar, porque a gente está sempre lutando pela sobrevivência, que aí é difícil a gente ter escolhas que vão numa direção coletiva, porque se você se move para o coletivo, você deixa descoberta a tua resposta. Nossa! Nossa, total aí, muito bom te ouvir, muito bom te ouvir. Quando você falou assim, né, de um paternalismo que é ausente, que provém e tal, e é um pouco essa ausência imposta, né, uma idealização que não constrói junto, né? Ela é imposta a partir de algo que você não tateia, você não sabe, mas você tem que respeitar. E vai se autodestruindo e fala, vai, não te dá ferramentas, não te dá amparo no sentido das ferramentas, né? De como que você
falta de identidade, né? Porque você só corresponde a esse paternalismo a partir de algo idealizado, né? Idealizado. O babado é psicanalítico. Começamos? O babado não é... Vamos por aí. Não é só pragmático, não. Surreal. Nossa, eu tô assim com dores no corpo, correndo. Eu nunca gostei de correr porque eu sinto que sobrecarrega as articulações, assim, né? Mas eu tô precisando, eu falei, agora eu vou ter que correr, porque senão eu não consigo alcançar qualquer coisa que esteja, eu preciso cansar muito para poder dormir, porque tá muito difícil. O corpo, acho que todo mundo trouxe essa palavra ressaca, e é muito louco como o corpo psicossomaticamente respondeu, né? E eu fiquei muito com essa frase, assim, até que pra gente, nós somos os mais afetados, porque quem tá ali, que a gente está defendendo, ou indo contra, votando, né? Eles depois vão brindar juntos algumas coisas, vão se reunir, vão festejar. Para eles, como é possível conseguir se separar muito, né, e não envolver afetivamente essas questões, né? Nós somos que mais não conseguimos controlar esses afetos mesmo, que nem se falou passionais, né? Essa desenho eu vi que tem várias conexõezinhas, assim. Ah, já começa com da princesa para o Félix, né? Puxa vida. Então a gente começa já com o Félix Pimenta, arrasando no 41, né? Félix falando da cultura ballroom, trazendo, para mim ficou muito forte que ele traz dos engajamentos coletivos, até linkando com a nossa conversa aqui. Muita autonomia. É a frase que eu achei aqui, foi o respeito pela individualidade. Que incrível, né? O respeito da individualidade, mas isso criando organizações coletivas. Inspirador. Uhum. Nossa, tem horas que parece que isso é tão lúcido, tão capaz de chegar perto, assim, tem horas que isso é tão resistente mesmo, né? Como você falou assim, que difícil os argumentos, as coisas vão tão contra as diferenças, e a gente parece, poxa, as diferenças são tão incríveis da gente se expandir como diferente. Aí lembro da Amaranta que falou, é possível suportar a diferença, né? Criar laços com o diferente. E quanta resistência, né, que existe para não aceitar isso. Que truncado, né? Que endurecido. Perceber a diferença como uma coexistência e não como uma ameaça. E aí a gente entra por questões tão fortes que a Aline trouxe. Muita delicadeza, muita lucidez e um olhar para esses tabus, né? Da alta performance, do modelo de corpo, modelo de conduta, com uma consciência de escolha, né? Se você também resolve romper com isso, você se retira de muitos lugares. Então, ali, uau, foi um episódio bem importante, né? Seja assim, corpo tabu, acho que para mim seja... A partir disso, para mim, já fala de muitas coisas que ela apontou, né? E depois veio a Regina Kotaka que na é uma sequência. Olha que Muito linda. delicado também, né, o episódio. E talvez algo que a gente nem entendia, né? Mas tanta densidade que a gente trouxe de corpos diferentes, de questões, né? Dessa ficção que a Princesa Marinelli trouxe, a criação de uma linguagem própria e individual que cria laços, né? Do Félix, os tabus que a Aline traz, e a Regina Kotaka cria uma outra realidade, né? Super, super a ficção no desenho, né? No Aí corpo ela virtual. Aí ela fala, só o traço às vezes não resolve. Que eu acho que ela quis muito dizer sobre não basta um profissional do desenho, um artista visual desenhar um corpo que dança, né? Então só esse traço não resolve o que ela quer expressar e
como aquilo tem construído, né? Porque ela falou muito dessa experiência do corpo que dança, das linhas, do detalhe, da quanto ela precisa se aproximar muito do corpo dela dançando para ela conseguir expressar no traço, minuciosamente, o que ela quer expressar. E aí o gesto desenho, o gesto movimento, né? Tem também essa conexão muito... E da gente trazendo a palavra gesto, veja como é que é interdisciplinar, assim. E aí, interdisciplinar, a gente entra... Na Karenina de los Santos. Karenina. Sempre desbravando esses campos aí de dança e outras mídias e outros universos. Pois é. E muito bonito, né? Isso me interessa muito mais, especialmente porque eu tenho estudado aqui, né, sobre a importância do podcast, sobre o quanto isso torna acessível ou uma plataforma mesmo de comunicação, né? E o quanto que o que ela tem construído na plataforma de aulas, né, torna também é também uma espécie de acervo, uma espécie de democratizar, uma espécie de criar novos modos de acessar aqueles conteúdos, né? De transgredir um formato já posto, condicionado. E quando a gente vem para as mídias, a potência do alcance vai para uma escala que no presencial a gente jamais tangeria, né? Essa é a potência da escala. Centenas, milhares de pessoas. Tipo, quando eu penso isso, né? Que milhares de pessoas já ouviram a Ladeira, é uma potência que... Que não tem muita... eu adoro pensar que pessoas que eu não conheço, que estão morando em outro lugar, que buscam algum diálogo, conseguem ouvir a gente, né? E ouvir as pessoas que vêm aqui. E eu fico muito interessada em pensar, por exemplo, né, na plataforma assim, de aulas, ou esses profissionais... Normalmente o podcast está dentro de uma rotina que a pessoa está fazendo outra coisa e agregando aquele conhecimento dentro da rotina, né? O podcast entra para complementar, a pessoa não para ouvir. Mas no meu caso, por exemplo, na academia, nos deslocamentos, nas atividades domésticas, ou até num alongamento, num momento de meditação, coisas assim, isso me atravessa. Eu prefiro estar acompanhada de alguém que conduza uma reflexão, que provoque um modo de pensar diferente. Ouso colocar assim, acho que os profissionais de dança, os professores de dança poderiam estimular esse tipo de forma de conhecimento, né? De, olha, faz um alongamento, escuta esse episódio. Depois a gente conversa. Será que isso não poderia enriquecer mais uma visão profissional que a gente tem falado, de carreira, econômica, posição, né? Papel no mundo, papel social, modos de pensar, do fazer a dança não apenas na técnica, na sala de aula, na coreografia, no palco, na cena, a dança mais política. Eu estou lendo o Stanislavski o Yoga, que é um livro que, conta como que o Stanislavski estruturou o método dele, né? E que ele praticou muitas técnicas tibetanas e yogicas. E quando ele traz essa coisa que depois fica super até planificado, né? De você ter o texto e o subtexto. Então, a tua atenção está dividida em diferentes níveis de pensamento, né? O quanto isso ele trouxe dessas práticas. E eu acho que o que você está trazendo é justamente um enfrentamento com a maneira como o Ocidente organiza o pensamento, essa coisa do foco, da objetividade, de colocar toda a tua atenção em direção a uma tarefa única, e aí a gente perde a capacidade de ter níveis de atenção simultâneos, que também é diferente do multitarefa, né? Mas que é de ter essas coisas... eu lembro muito do que a gente vivenciava no SEM, né? Também uma distração. Também numa distração, para que de repente algo te convoque a consciência. Nossa, olha o que ela falou, enquanto você está com o corpo em outro lugar, né?
Uhum. No encontro das reflexões, né? Não na Na confluência. verticalização, na confluência, É, na verticalização de uma ideia. não precisa confluir, pode dispersar também, né? E a gente não tem treino nenhum para dispersão. A gente se incomoda quando dispersa. Eu estou passando por um momento aqui com as crianças, né? Então, a Maria Flor está indo na psicopedagoga, muito por essa dificuldade de memorização. E o Abel já passou de uma fase de alfabetização, então ele está tendo muitas dificuldades por uma defasagem de aprendizagem na escolha de uma metodologia, Waldorf e tal, e consequências de uma escola nova, que não estava também construindo, né? Foi uma confiança, mas ele tem passado por imensas dificuldades, assim, e eu tenho percebido que existe ali uma dispersão e que eu vejo em mim. Então, é assim, respinga para todos os lados. Então, eu estou passando também por uma crise, assim, falando, uou, e agora? E eu tenho conversado, falo, olha, filha, eu sei, eu sou assim, você tem demonstrado que é dessa maneira, faz isso, não conclui, passa para outra, enquanto está fazendo isso, está pensando já, fazendo outra. Essa dispersão, a gente tem treinado, eu e ele, assim. A Maria já é mais focada, porque é virginiana, não sei o que acontece. Com certeza. Ela já consegue, por mais que ela tenha uma ansiedade, escape por outras coisas, mas ela consegue contrair ali e ir até o final do negócio. Eu e ele já, nossa, dispersamos. Daí eu falei, filho, coloca no despertador 20 minutos para fazer aquela tarefa. Mesmo que você não conclua, você dá um tempinho, volta para concluir, mas não muda o foco nesses 20 minutos. Porque senão a gente se atrapalha muito. Isso tem muito a ver, né, com TDAH e tal. Mas tá aí, o TDAH tá aí, muita gente tem, se debate com isso. Porque os problemas, assim, né, essa coisa das questões mentais, por que que a histeria era um problema quando as mulheres começam a ganhar uma autonomia na sociedade, né? Tem sempre a ver com como a sociedade está se organizando, porque aquilo era o que não se queria, que as mulheres tivessem autonomia. Por que que o TDAH se torna um problema, assim, massivo quando a sociedade está se encaminhando para essa produtividade neoliberalista, né? Porque isso atrapalha a lógica de produção. Então, também é isso, atrapalha, a dispersão atrapalha porque ela não favorece o caminho que a sociedade está levando, mas é claro que é muito revolucionário e acho que exige um corpo aí que eu nem tenho ideia, mas tipo, ir na contramão mesmo dessa rebelião social pelo TDAH, sabe? E eu falei, filha, a gente tem uma qualidade enorme que é conseguir ser multifocado e conseguir ser muito criativo. Não Isso. tem enrosco, a gente inventa. É. Não vai ficar na mesmice ali, a gente vai colocar alguma coisa para fazer diferente. Então, eu falei, isso é uma qualidade, mas o mundo está aí Querendo que todo mundo achatando. seja empreendedor, instagramer. Tá achatando, mas a gente tem que reinventar, vai ter que... Harmonizado facialmente. Bom, aí a gente vai para Canzelumuca, 45. Que episódio também, né? Puxa vida. Tem uns episódios que são quase um seminário, né? Assim, é Nossa. muita partilha de conhecimento, muita, nossa, nem sei o que dizer da Kanzê, quanta referência ela trouxe também. Depois desdobrou o episódio do Rui Moreira. Sim, inclusive você falou das referências, as frases muito que a gente escreveu aqui são das referências, que a gente ficou muito próximo das referências, assim, dos nomes que ela já trabalhou, de livros. E aqui eu chamo a atenção a autora Lena Maria Martins, que a Princesa Marinelli citou, e a Canzelumuca também citou, né? O Tempo E o Rui Espiralado. Moreira vai citar também, lá na Uhum. frente. O Então, tempo essa questão. espiralado. Lena, queremos falar com você, Lena. Vamos só, ia ser lindo. Que... Dramaturga. E aí, outra frase é consciência do corpo coletivo, que é disso que a gente está falando, né? Ah, e depois vem
A A Kizzy. Kizzy, gente, e a Kizzy foi babado, né? Que a gente foi pela vontade de falar, né? Ela trouxe também essa, porque não houve tantas mulheres artistas. Nossa, tem tanta discussão a partir disso. E aí vai trazendo também essas repressões sociais, aí o campo da sexualidade aparece, o corpo da mulher, né? As repressões sobre o corpo. Nossa, isso é assunto. Aí faz eco até com o episódio recente, né? Da Lili. E aí o que eu lembro, e que tá aqui, só que de um outro jeito, fala dos gemidos, né? Que chamam muita atenção, que elas ficam grande parte do tempo da peça gemendo porque querem, não porque para dar prazer para alguém ou porque tem alguma coisa acontecendo, não, porque o que o gemido traz, né? Qual é o que gemer faz? Então, isso Muita potência, né? Uhum. Investigar mesmo esse corpo, trazendo aí a dramaturgia numa visão mágica, numa visão cheia de encantamento. Muito sensível esse episódio também. Aquilo que me convoca, uma dança. E aí depois com essa sintonia, assim, dessa relação também, né, corpo, mente, emoção, a gente vê o Fábio Tavares. Ai, que especial, né? Que aula! Nossa, outro seminário. Outro Episódio seminário. Muito especial, muito amplo, né? Uhum. Corpo, fases da vida, emoções, padrões, sociedade, nossa, quanta coisa na experiência do Educação. corpo. E ele falou muito da inibição, que a gente estava muito sobre não entrar na contradição da palavra, né? Que inibir é se inibir, né? Ficar constrangido, mas sim é estar precavido do movimento que está acontecendo. Olha, que agora, né? Parece que agora o precaver fez sentido, né? Uhum. O Maércio também lá nos estudos da consciência sempre traz essa questão da inibição como algo muito necessário, senão a gente ia e se jogava, né? Tipo, atravessava a parede. A inibição dá um limite importante. Depois vem o Peter. Vem os amores, afetos, criança, infância, educação. E o Peter, eu lembro muito da fala dele dizendo sobre essa desconstrução, né? Quanto delicadeza precisa ter para se colocar como professor de criança, homem, do movimento e maleabilidade, flexibilidade para colocar num lugar assim. E eu fiquei muito também com o depoimento dele, né, de que ele viu um homem dançando, um professor, e aí ele se espelhou como essa referência, homens que dançam, corpos outros que dançam, como é importante, né? E nessa onda da dança com crianças, a gente encerra essa dezena com a Joana. Amada companheira, deu muitas experiências e vivências, Joana Louçã. Que veio contar do Projeto Corpo. E aí foi tão bonito ouvir ela falar também com a profundidade que depois ela elaborou, né, o que a gente vivenciou com o corpo na escola, a função da escola, a função pública, né, da educação. Nossa, foi super lindo esse episódio. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Chegou! A Cacá fez Biblioteca da Dança, agora eu já lembrei da Cacá. Conectou. Cacá, lembrei de você da Biblioteca da Dança, no CRD. Exatamente. Que bom! Bom, né? Coisa boa. Já se conheceram, então. Já. Num processão bem bonito. Ai, que lindas.
E eu vi bem a tua história da dança. Minha história, gente, minha história que não que foi assim uma subversão do tema, né? Eu perguntei, falei, gente, eu posso? Porque não. Vamos começar então com a sua apresentação, com você apresentando quem é você na ladeira, Cacá. Eu na ladeira sou aquela que rola ladeira abaixo, sem limites. Empurrada pela vida, empurrada pelo vento do destino, sem controle, né? Sem controle divino, sem controle emocional. Que delícia. Essa sou eu na ladeira, Ju, na ladeira da vida, na ladeira com bauche, sem bauche, abaixo, acima. Então, a gente está chamando hoje, além de... Claro que teria vários motivos para te chamar, a gente está numa construção, né? A gente fala que a gente constela, né? As agendas, os interesses, então tem tantas pessoas aí que a gente gostaria de... Mas é isso, estamos há 2 anos e uma vez por semana tem chão aí, né? Muitas pessoas. E hoje a gente chama aqui como alguém da produção do Festival Contém Dança, e acho que a gente podia pensar em você contar a tua história da dança, né? A tua trajetória até o festival. Uma grande proposta, né? De produção e de perspectiva de dança, esse festival. O festival é muito legal. Eu vou começar de trás para frente, para a gente dar, a partir do festival, seguir. Eu estou na dança, assim como eu acho que, sei lá, grande parte das pessoas da dança estão na dança a vida inteira. Então, eu estou na dança desde criança, fiz faculdade de dança, Faculdade de Arte do Paraná, fui bolsista da Casa Hoffman, fiz parte de grupos de dança. Eu não tenho uma experiência linear, eu sempre vou e volto, tenho outras experiências além da dança, e eu acho que isso é parte de mim, é parte também de um problema maior em relação ao mercado, mas insisto na dança contemporânea há 20 anos, pelo menos. Insisto em atuar, já atuei artisticamente, e hoje tenho esse caminho sem controle que me levou para a produção, que também é uma área de interesse. Eu adoro, eu acho que assim, é uma parte fundamental de tudo, que é quem organiza as coisas para que as coisas funcionem. E o Contém Dança, ele é um festival que tem a sua primeira edição agora, e a ideia é que ele tenha várias edições. Então, nessa primeira edição, a curadoria da Sônia, da Cândida, propõe corpos não hegemônicos. Então, eu acho que propõe não um enfrentamento, mas não no sentido de embate, mas um enfrentamento no sentido de propor novas possibilidades de estar na arte, de estar na dança, de estar no mundo, com corpos que trabalham artisticamente num sentido diferente do que a gente tem como vigente, né? Como status de, sei lá, de dinheiro, de sucesso, de mercado. Né? Não é uma dança de entretenimento, não que não tem que ter, eu acho que tem que ter tudo, eu gosto, né? Mas eu acho que a gente precisa também pensar em outras possibilidades artísticas que são esses corpos que vão em outra direção, que não a direção do rio. Nossa, é tão importante te ouvir falar isso, né? Eu tenho atuado muito em projetos públicos, e essa virada neoliberal muito radical que a gente está vivendo aí pelo menos há 5, 6 anos, trouxe, né, em espaços públicos, espaços que, em teoria, deveriam fomentar, né, uma pluralidade de buscas e escolhas, esse olhar de uma objetividade em relação a números, né, a demandas. Então, uma coisa que eu tenho escutado muito isso é a gente tem que ouvir as demandas.
E aí, por exemplo, tem um projeto onde eu estou agora, onde tem uma demanda muito grande por modalidades de dança, né? Então, assim, produtos, aulas, espetáculos que tenham uma clareza da onde eles estão se colocando. E aí, com isso, as obras experimentais estão tendo bem menos espaço. E aí, outro dia eu vi uma fala do Gilberto Gil, de quando ele era ministro ainda, que ele falava assim, que cabia ao serviço público, sim, oferecer, né, o que o público demanda, mas que muitas vezes o público ainda não sabe o que quer. Ele sabe o que quer e também não sabe o que quer. E que aí é nesse espaço que o agente cultural, o gestor, né, o artista vai ter uma atuação relevante. E aí, te ouvindo isso, me fez essa conexão na hora, assim. E porque se não é o espaço público, vai ser quem? Né? Porque a gente sabe que a demanda empresarial, por exemplo, não tem esse interesse. E eu acho que pode ser uma briga de uma vida inteira, mas não vai ter porque é um outro tipo de retorno. Né? E eu não sei, pode ser muita arrogância e petulância minha, mas os estudos experimentais, eles, assim, pensando também numa lógica neoliberal, eles viram tendência em algum momento. E aí, por isso que é importante a gente pensar por isso que vem o dinamismo, porque uma coisa que era super interessante nos anos 2000, que a gente dançava de calcinhola quadrada e topzinho, hoje já não é mais, hoje já virou uma outra coisa. Então, o que há 20 anos atrás era um estudo, era uma proposta, hoje essa proposta já está digerida. E ela já está digerida e ela já está pronta para fazer o que quiserem com ela. É diferente quando você tem propostas novas, isso é importante ter. Né? E essas propostas novas, elas vão ficar velhas daqui a 20 anos. Então, é importante que daqui a 20 anos tenham outras coisas que venham a romper, porque senão a gente não sai nunca da Idade Média, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essas linhas que são várias camadas, né? Então, a gente tem a Idade Média ainda, mas, em contraponto, a gente tem também coisas que para a maioria das pessoas são estranhas, esquisitas. Eu não gosto porque é estranho para mim. Mas daqui a pouco já não vai ser. Mas não se iluda, porque vai ter um estranhamento. A gente sempre tá nisso. A gente sempre está nesse processo. E isso é que é bonito. É o dinâmico da coisa. São as mudanças das coisas. É assim que a gente vai. É assim que a gente segue. E é assim que a gente evolui. Não no sentido de evoluir para melhorar, mas para modificar o que está. Por isso a importância do espaço público, do fomento público, porque esse festival ele tem fomento público. Ele não seria possível se fosse um investimento privado. Não seria possível. Ele só é possível porque ele foi aprovado em edital público, e sim, é uma empresa privada que patrocina, mas em parceria com o Estado, né, que tem patrocínio da Copel. A Copel aqui é CPFL daí, de São Paulo. E tem outras empresas que são cadastradas também. Aí já é uma outra discussão, mas só é possível porque tem fomento público, só é possível porque tem isenção fiscal dessas empresas patrocinadoras. Senão, ele não seria possível nesse momento. Não seria possível a gente fazer. Essa equipe não seria possível. Essa estrutura do festival, esses artistas, essas curadoras, o proponente, os produtores, não seria possível, não existiria nesse formato. A gente pena com a prestação de contas, a gente tem que provar qualquer bala que a gente compre para o projeto, e está tudo bem ser assim. Poderia ser diferente? Poderia, mas também eu acho que a gente tem que comprovar, sim, de onde o gasto desse dinheiro que a gente recebeu, mas é isso. Esse projeto só é possível porque tem incentivo feito por política pública para a cultura. E agora você falou de toda essa questão super importante, estrutural, né, das relações público com o poder público e a criação artística, mas eu estou hoje com a questão neoliberal, né? Porque eu sinto que ainda depois da pandemia, um individualismo e essa mentalidade fake do autoempreendedorismo vai
vai inscrevendo muito uma lógica do cada um por si, cada um por si. Então, organizar um festival, né? Aí pensando dentro da arte, e reunir artistas, eu fico pensando na potência que vai ser esse encontro, depois de 2 anos de pandemia, as atividades abrindo pouco a pouco, agora, de repente, um momento onde artistas podem se reunir, olhar um para o outro, trocar, né? O que vocês, quando imaginaram esse encontro, né, tinham em mente? Eu acho que também é uma solução diferente dessa proposta neoliberal, não só de empreendedorismo, mas de privatizar o acesso, privatizar o afeto, privatizar o encontro. Então, a gente libera, a gente quer encontros, a gente quer afeto. Então, muito além de propostas, não é muito além, talvez junto, né? Talvez para somar as propostas artísticas de corpos não hegemônicos, a gente também tem afetos e a gente tem encontros. A gente, então, lida com qualquer coisa, com afetividade mesmo. É afetividade, é escuta, é respeito ao trabalho, é respeito à criação, é um cuidado com o todo. Também é um cuidado pessoal com a necessidade de cada um. Né? Então, a gente forma uma rede de afetos, uma rede de trocas. A gente troca conhecimento, a gente troca olhares, a gente troca abraço, a gente troca informações, a gente troca ideias, a gente tem uma relação de troca e de rede muito consistente, né? Muito forte, e que é um caminho diferente mesmo do que esse neoliberalismo selvagem propõe, né? De que peixe pequeno come peixe pequeno, né? Assim, a minha metáfora é assim, os tubarões estão nos rondando, lindos, fortes e belos, e a gente se degladiando aqui embaixo, sabe? Que é essa a proposta, né, neoliberal, porque a gente nunca vai alcançar o topo da pirâmide, nem próximo a isso. A gente tem o privilégio de ficar no meio, que é um privilégio meio amassado, né? Mas é um privilégio, mas a gente nunca vai alcançar. Então, às vezes, eu fico pensando que tudo isso que a gente está vivendo é um desejo muito iludido de chegar ao topo da pirâmide, de chegar a um poder, de ter o controle da ideologia vigente. Por um outro lado, de quem é mais, sei lá, de bom coração, é uma ideia iludida também de que você pode, de que você faz tudo sozinho. Então, você tem que cuidar da sua empresa, da sua divulgação, do seu produto, sem funcionário, você tem que ser milhões de profissionais em você, sem considerar que existem profissionais. Né? Então, isso também dá um sucateamento dos profissionais. Que aí, dando a volta, a ideia, então, do fomento público e do estímulo à cultura, se a gente for pensar numa lógica neoliberal de economia, que esse povo gosta muito, né, de falar sobre isso, a cultura já dá mais lucro que o café, porque a cultura, um projeto como esse, por exemplo, esse é um projeto que a gente movimenta a gráfica, a gente movimenta o armarinho, a gente movimenta o Mercado Livre, que a gente vai comprar equipamentos de várias, a gente compra equipamento de luz, a gente contrata serviço de camarim, de comida, de catering, a gente contrata quem vai fazer a bolsa, quem vai fazer a camiseta. Tudo isso não é ninguém trabalha com cultura desses fornecedores. E a gente movimenta, então, vários setores da economia também, cada um fazendo o seu papel, o papel que lhe cabe, o papel que o profissional sabe fazer. Né? Então, a gente tem quem faz o marketing do projeto, a gente tem quem pensa divulgação. Então, cada um tem uma função. Né? Não é tudo concentrado numa pessoa só. E a gente movimenta quem também não tem nada a ver com cultura. Né? A gente vai movimentando um monte de coisa.
está muito além do que é só o projeto, se for pensar em economia, se for pensar nessa lógica da vantagem, sabe? Porque é sempre isso, né? A lógica da vantagem e desvantagem, da economicidade. Então, a gente tem isso também, a gente tem muita coisa, sabe? A gente é tudo maravilhoso, um bando de gente maravilhosa. Bom, eu vou voltar lá quando você falou que o festival, acima de tudo, propõe uma rede, né, de afetos, acesso, afeto, encontro, e já ressalto quanto esse modo de operar também, e é visivelmente na arte, visivelmente na curadoria, na proposta, na divulgação, que também a Ladeira foi assim no afeto também, né, e a troca parte por aí, tudo que a gente tem buscado, né, discutir, dialogar, conversar e colocar assim no ar, né, ou abaixo. E daí você falou dessa questão do peixe, do tubarão e do peixinho, né, peixe come peixinho. Dessa questão de a gente falar de cultura, produzir cultura, a gente está agindo, mas tem o tubarão que diz o que é, qual é a cultura que vai ser consumida, né? Não a cultura que vai ser produzida, a cultura que vai ser fruída, as produções, né? Então, essas distorções que acontecem desses tubarões para dizer o que está certo, o que não está certo, dessa maneira, né, de dizer. Então, isso me afeta muito. E que eu já vivi isso, assim, né? Já questões de análise, né? Não, Juliana, você está em crise com isso, mas quem que mexe, quem que estuda, quem que trabalha com isso, né? Então, fique tranquila e continue. Então, aí eu fico com essa questão do papel dos produtores, que eu acho que é a ponte entre os proponentes e os artistas. Esse papel da produção, que eu acho que é tão... Hoje eu vejo, assim, quanto tempo que eu demorei para aprender ou para articular isso que você falou. Precisa ter algum produtor precisa ter essa pessoa para realizar coisas. Ela entende, é específico o trabalho, né? Então, eu demorei muito para entender isso e o quanto importante, assim, o que precisa de um produtor, qual é a ponte que ele faz, como que se constrói ou se forma um produtor, né? De dança, especialmente. Olha, Ju, eu acho que a gente pode estudar bastante, mas eu acho que a maioria das profissões, as pessoas se formam na experiência, no fazer. E o produtor de dança, ele vai, também parecido com o produtor de teatro, ele vai realmente ser essa ponte que vai dar uma base para que a coisa possa se materializar. Materializar eu preciso encontrar um espaço que seja compatível com essa obra de arte para que ela se realize lá. Eu não posso, por exemplo, colocar uma apresentação que foi pensada, uma obra de dança que foi pensada para a rua, eu não posso encaixar ela numa sala fechada. Eu não posso... eu tenho que conseguir realizar as coisas em respeito à obra de arte, em respeito à ideia conceitual do projeto, por exemplo. Então, tem que articular com os espaços, com os fornecedores, com os artistas, para que a coisa aconteça, para que a coisa se materialize. E tudo isso parece que não é necessário, mas é. Eu não posso deixar o artista resolver onde ele vai apresentar, assim, não no sentido de que ele não tem nem esse tempo, sabe? Ele precisa pensar na criação dele, precisa pensar nas necessidades técnicas dele, precisa pensar o que ele precisa para realizar e me passar essa necessidade para eu viabilizar essa necessidade. Então, o produtor também não pode querer invadir as escolhas estéticas, nem nenhuma outra escolha. E aí também as necessidades do festival, no caso. Então, por exemplo, a gente vai fazer camiseta? Vai. A gente vai fazer um kit que tem bolsa, tem a camiseta e tem o programa.
né, a programação, o programa com a programação. Então, a gente também precisa ver que tipo de material que é essa bolsa, onde vai fazer, pesquisar valores, quem desenha, quem faz o desenho gráfico. E então o produtor ele é esse profissional que ele tem essa visão geral da coisa. Ele vai coordenar tudo que necessita para o festival acontecer, para a peça de teatro acontecer, para o espetáculo de dança acontecer. Então não é só uma ponte entre artista e espaço, é uma ponte entre artista e espaço, entre o conceito da coisa toda e fornecedores, né? Então são todas as necessidades. Por isso que, falando em economia, por exemplo, ou falando em estrutura, a gente tem muitos profissionais que a gente contrata que não tem nada a ver com cultura, que é isso, que é, por exemplo, essa bolsa de tecido, a camiseta, a gráfica, tem que comprar para a oficina a folha sulfite, a caneta, então é lá na loja de embalagens, na papelaria. Então, o produtor ele faz essa ponte com todo mundo, com tudo que envolve, né? Inclusive questões burocráticas, como nota fiscal. É o produtor que vai conferir se a nota fiscal está correta, se o valor pago vai para a conta do CNPJ. Então, o produtor ele dá essa base, essa estrutura para a coisa acontecer como um todo. Então, ele olha de fora, olha de cima e também de dentro, para manter esse afeto, respeito, cuidado. Acho que esse é o ponto mais central e que eu adoro ouvir, que é essa sensibilidade, né, de uma produtora bem colocada, que é essa sensibilidade de respeitar o trabalho, né, de que a arte não está ali, a estética do que está sendo produzido da obra não está à toa, ou ela tem aspectos estéticos, políticos, éticos, né, e que precisam ser respeitados, que não é uma imposição ou como que deve ser, né, acho que esse é o papel do produtor e que acho bem importante ressaltar e que me agrada os ouvidos, assim, ouvir que é dessa maneira que é uma ética, né, profissional e uma ética de entendimento do papel da arte, né, do que está se propondo, né, e eu acho que o festival tem demonstrado esse modo de operar e... Imagina, eu acho que também é um posicionamento político trabalhar com ética, né, e entender que eu estou a serviço do festival, né, não é, numa obra artística, por exemplo, não é o artista que está ao meu serviço, é eu que estou a serviço dele. Então, é muito fácil a gente falar, ele vai precisar de, sei lá, de uma pena de pavão. Vai, é isso. Eu vou atrás da pena de pavão, entendeu? É esse o meu papel, eu não vou discutir, mas é necessário mesmo para sua obra? Eu jamais não posso fazer isso, né? E até mesmo porque uma das milhares de possibilidades que é o fomento público é exatamente fomentar essas criações, essas obras, como elas são, né? E ter esse enfrentamento de qualquer coisa que esteja à nossa frente, né? Assim, uma das, sei lá, da universidade pública, da escola pública, da gestão pública para a cultura, é exatamente essa liberdade de criar o que precisa ser criado, o que é, não sei nem a palavra, o que é de desejo, o que é de necessidade, o que está acontecendo naquele momento com aquele artista, a obra que ele queira apresentar. Né? Então, a gente tem que viabilizar isso, não é uma negociação, né? Não é o Moulin Rouge que tem que negociar, eu não lembro do nome como que ela chama, a Nicole Kidman, que ela tem que ser a princesa, a amada do Marajá, né? A gente não tem essa negociação, não existe. E precisa ter espaços para que não existam essas negociações, para que a gente possa criar esse material evolutivo.
esse material, não estou nem falando de material tangível, esse material também intangível do sensível, da criação, dessa experiência efêmera que é a experiência com a dança, né? Que é aquele momento lá, é uma experiência única, né? Assim, que cada indivíduo vai ter, né? Você não leva a dança para casa no sentido de que você pode, não é um Spotify. Tem todas essas delicadezas e especificidades também, e que elas precisam sim ser, elas precisam, é no mínimo ser respeitadas, né, gente? Assim, é o mínimo que a gente pode fazer. E para mim fez a costura agora do começo, quando você falou da arte mais experimental e da importância de ter essas produções, né? Porque o respeito do que está sendo manifestado culturalmente nesse momento, das questões atuais, fazem o caráter experimental para aquilo que tem que ser discutido nesse momento. E para isso tem que ser respeitado, porque não tem como falar ou produzir coisas de outro tempo, né? Então acho que aí é a chavinha, assim, para mim, que faz o contorno desse pensamento e dessa importância e relevância de um papel de um produtor cultural, produtor de dança, que cria essa ponte entre, nesse caso, né, a idealização de um festival e os artistas, os convidados, né? E aí, algo que eu tenho muita vontade de tricotar é sobre essa expansão de modos de atuar no mercado da dança, assim. O produtor é uma delas, assim, que eu acho que a gente não fala, né? Você falou, forma um produtor pela experiência, né? Forma-se um bailarino pela prática, pela técnica, forma-se um coreógrafo pela... Mas eu acho que tem tanta... Hoje a gente está aqui, né, explorando esse campo do podcast, assim, né? De documentar falas do que está sendo de artista, do que está acontecendo, produzir um acervo, né, sonoro de produções culturais atuais, assim. Qual é a tua perspectiva e também o que eu acho que o festival abre isso, né, que você falou da diversidade de corpos que se apresenta no festival, mas como que poderia propor modos de ensinar, criar, aprender danças com essas abrangências de modos de atuar no mercado? Olha, eu acho que já melhorou bastante de quando a gente estudava, por exemplo, que nem se falava. Não existia nem a palavra produção, a gente nem sabia o que era um profissional da... A gente não sabia nada, muito pouco, a gente mal sabia dos profissionais de luz, de som. Então, muito distante era o profissional da produção. Eu acho que, assim, a gente se forma na experiência, sim, mas eu acho mais quando a gente tem uma boa formação, não sei se acadêmica, mas escolar, uma boa formação de base, a gente não esquece e ela finca na gente como valores e princípios que a gente carrega. Então, eu carrego a Faculdade de Artes do Paraná comigo o tempo todo. Nunca vai sair de mim. Posso ter aprendido a produzir produzindo, mas eu não seria eu não estaria com essa fala se não fosse o que eu aprendi na faculdade, sabe? Se não fosse o que eu aprendi na Casa Hoffman lá em 2004. Ou as outras coisas que fiz na vida e outros profissionais que encontrei no meio do caminho, que me formaram também. Né? Tô dizendo dessas formações mais longas, assim. Né? Então, eu não seria essa pessoa. Então, o que eu falo que a gente aprende fazendo é essa coisa da nota fiscal, é aprender a fazer uma prestação de contas, aprender a negociar com o fornecedor. Mas essa ética, esse respeito, esse cuidado, a gente pode aprender sim pela educação. Eu aprendi pela educação que eu tive na faculdade, né? Na convivência com essas mestres que eu tenho tanto respeito, e com esses colegas de trabalho, com amigos de trabalho. Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande de trabalhar com amigos, com gente que a gente ama, com gente que a gente admira. Isso também é uma coisa, assim, muito linda que eu acho que é só a gente que consegue. Eu acho que é só quem trabalha com arte que consegue.
sabe? Trabalhar com muito afeto, mas trabalhar com quem ama. E aí eu acho que as coisas mudaram, que tem muito mais informação, tem mais cursos, tem mais profissionais, né, ensinando. Eu acho que o ensino é muito importante, que é o ensino que dá esse empurrão para a gente aprender na prática. Mas eu ainda acho que quando se fala em mercado, eu ainda nem sei falar sobre o mercado de dança exatamente. Assim, existe um mercado, sim, de escola, né? Assim, tem as aulas de dança salão, aula de balé. Existe algumas companhias que também são estaduais, né? Assim, e as companhias que ganham patrocínio. Mas, olha, sei lá, vou arriscar, acho que 99,8% dos profissionais da dança trabalham muito na raça. A gente, assim, é muita gente, assim, no amador, não no sentido de amador que não seja profissional, mas no sentido de não ganhar dinheiro. Que quer apresentar porque precisa, porque tem necessidade. Então, nesse mercado da dança, em relação à criação, em relação ao aprendizado, à aula, acho que é o mercado. Mas em relação à criação, se não fosse a política pública, não sei o que ia ser, não ia ter esse mercado. O mercado é o da gestão pública, não tem outro. O Contém Dança, ele só é possível, ele só é gratuito em todas as suas ações, porque é fomento público. Então, a importância, uma área no Brasil se construiu por conta de política pública. Senão a gente não existiria, Ju. A gente não ia estar aqui falando de criação. A gente poderia falar de outras coisas, mas a gente não teria essa condição que a gente tem agora. É muito recente, né? É. E é uma conquista muito recente, né? Pra gente ainda. É uma conquista muito recente, que não quero defender nem nada, mas veio com a política do PT, né? Que foi um mísero passo que a gente alcançou e que, de repente, a gente abriu um grande buraco que todo mundo caiu nesse buraco. Então, assim, o meu lamento é que, nossa, era um passo que a gente deu adiante, tinha tanto a discutir, a gente teve que parar a nossa discussão, a gente teve que paralisar para defender um negócio que foi bonito, foi legal, foi bacana, importante, criou tudo que criou, mas que eu pensava que fosse daquele lugar em diante. Eu não pensava que eu fosse tombar desse jeito, sabe, que fosse possível tombar desse jeito com a cara da gente. Tombemos Né? a Bausch. Nossa Senhora. Tal contar-nos um perrengue da produção? Ai, amiga, perrengue, olha, eu vou contar que eu nem sei, assim, olha, já me dá até um desmaio. Perrengue da produção tem muito a ver com prazo, sempre, né? Com prazo e com apagar incêndio. Então, por exemplo, quando não tem um prazo, o que você faz quando um material gráfico não vem? Atrasa. O que você faz? Você desmaia, né? Né? Para distribuir, por exemplo, um programa, ou acontece alguma coisa. Por exemplo, a gente faz toda a produção acontecer e, de repente, não funciona equipamento, não funciona, não desliga e para de funcionar. E aí tem coisa que a gente não tem controle, tem coisa que a gente resolve e tem coisa que a gente simplesmente desmaia e depois ri, né? E depois vira piada. Mas correria. Ai, nossa, esqueci o cabo, não sei das quando. Esqueci o cabo que conecta o computador no projetor. Vai lá buscar, filha. Se vira. Alguém vai lá comprar agora, e a gente tem que preparar para resolver. Né? Tem que ser um polvo, um garoto bombril. Se precisar segurar um negócio que está caindo, vai lá e segura, né? Porque tudo pode acontecer. Muito bom. Agora tem uma questão que eu tô super tocada e querendo
ver como que eu vou elaborar no decorrer dos próximos episódios, que é o papel da dança na sua vida. Se você, como produtora, tem se realizado na dança, se você sente que dança, se você sente que a dança te conecta a si, ou se ela te conecta ao outro, assim, né? Como que você tem pensado isso? Eu acho é uma resposta que fala sobre mim. Eu sou dança, independente se atuo artisticamente ou não. Estou há 20 anos, pelo menos, nesse lugar. Eu já tentei desistir de todos os modos, porque não me dá dinheiro, não me dá... Eu me sinto uma grande fracassada, não consigo não estar próxima dessas pessoas. São pessoas que... É minha visão de mundo, é o meu mundo, é o mundo que eu quero, é o mundo que eu quero para o mundo. Não é só o mundo que eu quero para mim. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de assistir uma obra de dança contemporânea, de ficar um pouco mais próximo do corpo. É o corpo, é você, né? Não é o templo de Deus. O corpo não é o templo de ninguém. O corpo não é templo. Não é templo de nada. O corpo é você. Com tudo isso, com todas as suas vísceras, as suas fáscias, seus músculos, seus pensamentos, suas sensações, suas percepções, suas conexões com o que está perto, com o que está longe, sua estrutura física, química, tudo isso é o corpo e tudo isso é a dança também, porque dança, como é que vai, como é que faz? Né? Como é que desconecta, né? Não tem como. E eu acho que a partir do momento que tem esse conhecimento, esse estudo do sensível e do profundo do corpo, não tem como. Não tem como separar mais. Não tem como ficar distante mais. Já é você, já é parte. A gente começa a pensar pelo corpo inteiro. Né? A gente já passou da fase de dissociar corpo e mente também há 20 anos atrás, e a gente já não é mais, a gente já entendeu o que é, que esse corpo ele é muito mais prendo. Então, a dança é isso, ela sou eu, ela é meu mundo. Ai, obrigada. Emocionei aqui, que eu estou muito afetada. Me move agora a propor aqui que o Ladeira seja esse lugar de amparo também para diálogo da dança, sabe? Porque eu acho que a gente fala muito, produz muito, trabalha muito e sinto que a gente tem pensado que na dança a gente não consegue ter um amparo também para falar, eu sou dança, você está me vendo? Olha, escute, né? Então, acho que o Ladeira tem sido, tanto para mim, eu acho que espero que para outras pessoas seja esse lugar de poder ser ouvida, né? E amparado também. Importante demais o que vocês estão fazendo, mais também do que eu acho que vocês imaginam. É importante para a gente, é importante para a área, é importante para tanta coisa. Que bonito. Bem, vamos então encaminhar para o final. Quero super agradecer, Cacá, que saudades, né? Nossos encontros, de conversar. Fico muito feliz de você ter vindo, trazer e me emocionar também com a tua fala. Muitos anos aí de caminho, de dança juntas. E agradeço muitíssimo a tua partilha e trabalho que tem feito aí com a dança e agora com esse festival, Contém Dança. Obrigada, Ju. Eu também fico emocionada. Eu acho de extrema importância o que vocês estão fazendo. É lindo e eu agradeço demais por esse espaço de compartilhar, de falar, de desabafar e de ser dança junto com vocês. Ai, que lindo! Esse Ladeira foi, assim, muito aconchegante, Cacá. Obrigada por vir, por trazer esse aconchego. E vamos junto, né? Se acolhendo nessa rede. Vamos juntas e estou aí junta para o que der e vier. Podem contar comigo. E eu agradeço demais o convite. Linda! Beijo! Beijo!
O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.